Você acha que todo cliente é bom para sua empresa? Existe uma crença que é muito perigosa, né? Aquele cliente tem sempre razão, cliente bom é cliente que paga. Pera, vamos colocar tudo em ordem. Isso pode ser um mito e pode estar te trazendo muitos prejuízos. Vamos imaginar, né? Aquele cliente que toma muito tempo, que desgasta, que consome as horas da sua equipe. Se for produto, então nem se fala. Pede desconto, chora para dividir em parcelas, você tem o seu custo financeiro. E você achando que está ganhando dinheiro, faça a conta e se certifique que você está obtendo lucro. Vamos imaginar uma seguinte situação. O cliente exige tudo. O cliente reclama de tudo. O cliente atrasa o pagamento. O cliente desrespeita a sua equipe. E cliente quer um serviço top, premium, pagando o mínimo. E o pior, você se rebaixa, achando que está ganhando dinheiro, quando na verdade você está perdendo a sua vida, seu tempo e desgastando toda a equipe para atender um cliente que não é lucrativo. E nem sempre o cliente que mais fatura é o cliente que traz mais rentabilidade. Agora, para você saber se você realmente está sendo rentável, se o seu cliente está sendo rentável, se realmente o caixa está sendo gerado, se todas as condições favoráveis para uma boa relação comercial está acontecendo, a gente tem algumas atividades que precisam ser feitas e mapeadas dentro da sua empresa. Quanto tempo a equipe está dedicando para atendimento desse cliente? Quantas reuniões extras acontecem? Quanto tempo extra gasto para se dedicar nesse cliente? Quantas demandas fora do contrato ou expectativas de soluções que não estão dentro do escopo esse cliente demanda? Quantas cobranças precisam ser feitas porque o cliente simplesmente não paga e desaparece? Quanto estresse na sua operação está sendo gerada para atender esse cliente? São perguntas de reflexão, algumas matemáticas, mas todas importantes para detectar quem está deixando de fato resultado dentro da organização. E aí a gente tem alguns perfis que aí te ajudam a mapear e ter uma ideia, um norte de que esse cliente não está sendo rentável. Então ele tem uma característica. Antes de você fazer conta, você já vai perceber que provavelmente há indícios de que você está perdendo dinheiro. Nada está bom. Você faz, nada está bom. Nada está certo. Então você faz, você depende das informações e quando olha, tá tudo errado. Nada atende às expectativas. Você faz um trabalho excelente e quando chega lá na ponta, o cliente está sempre, mas a minha expectativa era XYZ. Você entrega, ele reclama. Você melhora, ele reclama novamente. Essas características reunidas, eles enfatizam um perfil, que é o reclamador profissional. Tem um segundo perfil de clientes aqui, que também está dentro daquele perfil que você precisa analisar com lupa. Ele nunca paga na data. Você precisa ficar cobrando todo mês. Precisa mandar mensagem, você precisa ficar insistindo. Você precisa mandar e-mail, mandar por WhatsApp, ligar, negociar, renegociar. Esse daqui é o atrasador profissional. Esse perfil aqui também não deixa dinheiro dentro de casa. O tempo que você perde cobrando é muito grande. E aí tem que esse daqui é o risco silencioso. Às vezes ele até paga, ele não atrasa, ele não reclama, mas ele é tóxico. Ele desrespeita a equipe, ele afronta a sua equipe. E quando fala contigo, dá a impressão que tá tudo numa boa, só que ele tá acabando com o psicológico da equipe. Esse daqui também é muito silencioso e extremamente perigoso. Dentro da contabilidade, a gente tem algumas informações, alguns termos que a gente usa para definir esse tipo de passivo que não aparece diretamente, chama passivo oculto. É algo que você matematicamente não consegue comprovar, muitas vezes, só no estudo aprofundado, mas que está lá todo mês. Custo de energia da sua equipe, sua energia, intermediando todo o processo. Custo da produtividade, então derruba a produtividade, porque não tem como ter velocidade nesse perfil de cliente. O custo da atenção da liderança, então a liderança vai, fala uma vez, faz reunião e nada tá bom, ou então tem que ficar se desgastando cobrando, ou então tentando intermediar situações que são irremediáveis, como desrespeito. E o custo das oportunidades perdidas, porque o tempo que você gasta com um cliente que não te traz retorno, você está dedicando sua equipe para esse atendimento, você tem outros clientes que precisam ser atendidos, outras pessoas que precisam chegar na sua empresa, mas a sua equipe está simplesmente abarrotada de clientes que não rentabilizam. E a gente precisa ser bem franco, porque não se trata aqui de arrogância, de demérito de ninguém, eu quero deixar isso muito claro. Mas o
Qual é o propósito da sua empresa? Para onde você está indo? Qual é o seu objetivo de lucro, de crescimento, de ambiente, de funcionários? Como você quer tratar a sua equipe? Como você quer, de fato, desempenhar um papel na sociedade se você não define qual é o perfil do cliente ideal? E muitas vezes esse perfil a gente não consegue capturar nas primeiras conversas. A gente não consegue capturar numa reunião de vendas. A gente só vai saber de fato no momento que esse cliente entra na operação. Então você precisa ser muito sincero. Se não for o cliente ideal, não vale a pena insistir. Experiência própria, gente. Eles não mudam. Pior, eles não querem mudar. Então acho que é algo que precisa se refletir e aí tomar uma decisão. Você aceita esse cliente? Esse é o objetivo? Tá te levando aonde você quer chegar, ou você também não sabe aonde quer chegar? Porque às vezes o grande problema é esse, né? Não sei onde quero chegar, então serve qualquer cliente, serve qualquer equipe, serve qualquer tudo, né? Para você tomar essa decisão, às vezes demora um pouquinho, você calcula, você pondera, você avalia, mas uma vez tomada, tem um formato, não precisa ser desrespeitoso, não precisa lavar a alma, não precisa sair falando um monte de besteira para esse cliente. É simplesmente falar, olha, gente, a partir de tal mês, a gente não vai conseguir te atender mais, procura um outro contador, procura um outro sistema, procura um outro arquiteto, procura um outro fornecedor. Quando você diz isso de uma maneira coerente com aquilo que você está acreditando, com aquilo que respeita a sua margem e sua rentabilidade, assim como qualquer contrato, você está no direito de encerrar a qualquer momento. Então faça isso com respeito, faça isso com dignidade, sem querer lavar a alma no momento do encerramento do contrato. Isso é a coisa mais ridícula e antiprofissional que existe no planeta. Você não é o dono da verdade, ninguém merece te ouvir. Esquece, não é sobre você. É sobre o dinheiro e lucratividade que não está chegando na sua conta. Simplesmente isso. Então seja profissional. E a elegância, gente, faz parte do seu repertório. Não abra mão de ser elegante, coerente, comunicativo, respeitoso. Se você aproveita esse momento para deixar de ser transparente, coerente com as suas atitudes, você está se rebaixando ao nível da pessoa que te afrontou ou que causou todos esses problemas na operação. Então não faça isso. Não, a gente não bate para baixo, que a gente brinca, né? Então ninguém precisa se rebaixar para encerrar um contrato ou para se relacionar com outra pessoa. E aqui é uma dica de ouro, gente. Quando você se posiciona, clima melhora, equipe melhora, resultado melhora, libera espaço para a chegada de novos clientes, bons clientes, porque por incrível que pareça, aqueles clientes que acabam atrapalhando o seu progresso não estão alinhados com a sua cultura, eles acabam interferindo na chegada de bons clientes, porque você está só olhando para os problemas que estão acontecendo, não consegue trazer nada novo, não consegue focar naquilo que realmente para você é importante. Então, sim, você precisa liberar espaço. E como sempre eu menciono aqui no nosso canal, a gente fala e a gente faz, né? Então, de tempos em tempos a gente olha para a nossa carteira de cliente, avalia se eles estão alinhados com o nosso objetivo, se de fato eles estão se beneficiando daquilo que a gente faz, porque se a comparação for entre preço, esquece. A entrega ela é maior, ela é consultiva, ela está prevendo outros fatores que muitas vezes o preço ele não dá cobertura. E tem clientes que fazem a gente crescer. Ele cresce, a gente cresce, se desenvolve, uma relação espetacular. E tem outros que, além de não crescer, impedem o seu crescimento. Olha só que doideira, né? E acontece. Então, seja profissional, seja meticuloso, seja respeitoso e pense no seu negócio. Agora eu quero saber, diante dessa sociedade que está muito maluca, né? Pessoas extremamente adoecidas, eu tenho certeza que você tem um cliente que é tóxico, que atrapalha o seu desempenho e que chora, que não paga, enfim. Conta aqui nos comentários se isso acontece com você, se é algo que está acontecendo na sua empresa, se você está se beneficiando desse vídeo, enfim. Siga-nos nas redes sociais, também Instagram, YouTube, para que você receba mais vídeos sobre gerenciamento, porque esse é o nosso objetivo. A GSE e você tem tudo a ver. Na descrição do vídeo, na descrição do canal, tem os nossos canais de contato. Fique à vontade para entrar em contato conosco.